Oi amigos, aqui no meu canal no YouTube, muito prazer, eu me chamo Juliana Figueiredo e eu tô aqui para contar a minha história para vocês, mais um vídeo, confesso que eu tava com saudade de vocês, e o motivo do meu sumiço, né, eu falei que ia postar vídeo toda terça e toda quinta, mas eu estava no período de prova, na verdade eu ainda tô, eu ainda estou no período de prova lá da faculdade, para quem não sabe, eu estudo psicologia, estou no terceiro semestre, glória a Deus, e essa correria de estudar, trabalhar, cuidar de casa, de filho e tudo mais, né? Como é que vocês estão? Me diga, tá tudo bem com vocês? Bom, eu vi que eu tenho um inscrito aqui e eu tô muito feliz. Seja bem-vindo, você que se inscreveu no meu canal. E pra mim não importa a quantidade de pessoas que eu tenho no meu canal agora, nesse momento. Eu sei que ele vai crescer, eu sei que ele vai evoluir. E vamos lá, né? Dar início a minha história, minhas vivências, minhas experiências. Eu tô com 32 anos, mas eu já tenho tanta experiência que eu quero passar principalmente para os adolescentes, né? Eu tenho um amor, né, pelos adolescentes, por essa mistura, né, da adolescência, que é um misto de tantas emoções. As pessoas tendem a dizer que é a melhor fase da vida de uma pessoa a adolescência. Se engana, é a pior fase, porque é do momento que a gente toma as piores decisões para nossas vidas, principalmente quando se fala de relacionamento, né, de paixão. Bom, eu contei para vocês sobre é, meu relacionamento, que eu engravidei, né, na adolescência. Teve uma inscrita aqui que me perguntou, não sei se é inscrita ou se ela só assistiu meu vídeo, mas ela me perguntou se eu engravidei na primeira, e não fui. Eu tive um amor mais nova ainda, antes do 17, e eu tive minha primeira vez com essa pessoa, e foi a primeira e a única vez, e foi praticamente quando eu tive contato com o pai do meu filho, foi como se eu estivesse perdendo a virgindade, porque senti dor e tal, né, toda aquela situação. E aí eu engravidei, mas foi já na segunda vez com o pai do meu filho, contato. Bom, vamos lá falar sobre o meu relacionamento de 7 anos, onde eu tenho o meu segundo filho. E eu quero deixar claro aqui que, como eu posso dizer, hoje eu falo disso e tenho um sorriso no rosto, mas quando eu me separei do pai do meu filho, eu tava mal, eu tava destruída por dentro. Eu tava completamente perdida, sem rumo, sem amor próprio, inclusive. E tem gente que pensa que para se separar de uma pessoa, né, porque às vezes tem homens e mulheres que são abusadores, é necessário deixar de gostar dessa pessoa, começar a se amar para se separar. Mas a verdade é que o amor próprio, ele vai vir a partir do momento que você sai daquilo ali e você começa a trabalhar dentro de você com pessoas que te amam. Tem pessoas que dizem que a gente não precisa de outras pessoas, e é uma mentira. O ser humano precisa de conviver com outros seres humanos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela consegue muito bem viver sem um amor romântico, mas sem amizade, ela tende a ter depressão. Porque ela fica na solidão, que é diferente de solitude. Porque a solitude é uma escolha e a solidão é uma coisa imposta, entende? Então vamos lá. Nos meus 20 anos, eu conheci essa pessoa que morava no mesmo bairro que eu, lá na Bahia, no interior da Bahia. E a gente começou a namorar e tudo foi muito rápido. Com um mês de namoro, eu fui morar com essa pessoa e tinha muitas red flags que eu, nova, não percebia, eu não entendia, eu não compreendia, ou muitas das vezes eu não queria enxergar, sabe? Então, essa pessoa foi me envolvendo, foi me cativando, e com um certo tempo, essa pessoa começou a falar que eu não precisava de amizade, que eu precisava dele, que eu não precisava da minha mãe, do meu pai, que eu tinha que cortar o cordão umbilical, que eu tinha que seguir a vida com ele. E até aí eu achava, pô, é verdade, né? A Bíblia diz que deixará o homem, o pai, a mãe se unirá à sua esposa, a esposa também tem que seguir ali o marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do lar. Só que eu não percebia que ali existia um machismo estruturado nele.
de que mulher foi feita para estar no fogão, na pia, e limpando a casa, cuidando de filho e cuidando do marido. Ela nasceu para servir, simplesmente para servir. Não para ser servida, não para ser amada, não para ser elogiada. Com o tempo, né, com 4 meses estando com ele, morando com ele, já passando por várias situações, sabe? E ele tinha uma ex que não me deixava em paz, simplesmente não me deixava em paz. Ele, na verdade, ele tinha 2 ex, assim, que a primeira era a mãe do filho dele, que ele já tinha, o último tinha 8 anos, e eu terminei de criar essa criança com ele. E ele tinha uma segunda esposa, ex-esposa no caso, que ele ficou 2 anos antes de ter filho com ela. E essa segunda esposa, que ele viveu por 2 anos, ela infernizava de todos os jeitos. De todas as formas que ela podia, ela infernizava. Então eu, com 4 meses com ele, antes disso eu tinha tentado ficar grávida, não consegui, deu negativo. Na segunda tentativa, eu consegui. E eu já era mãe do Gabriel. E a minha mãe, por sua vez, não deixou que eu levasse meu filho para morar comigo. Então, a minha mãe, ela assumiu ali a responsabilidade de Gabriel junto com meu pai. E eu sou grata à minha mãe por isso, tá? Vocês podem... Tem gente que me julga, né? Porque eu não criei meu filho, que eu abandonei meu filho, mas eu nunca abandonei. Abandono materno é quando você deixa de dar afeto e questão financeira também, um auxílio financeiro. E essas 2 coisas eu nunca deixei de dar para o meu filho. E ele tem livre acesso a mim, né? Livre acesso a mim, porque na minha família já teve esse abandono, né, materno, que foi a minha avó que abandonou minha mãe, e ela sumiu no mundo, não deu assistência nem amorosa e nem financeira para minha mãe e para meu tio. Então aí sim existe um abandono financeiro. Eu sei que como mãe eu poderia ter dado muito mais para Gabriel, de atenção, de amor, de carinho, entendeu? Mas dizer que eu não poderia reconstruir minha vida, isso aí eu já não aceito, sabe? Que as pessoas falam assim, você prefere o seu filho para ficar com macho. Não, eu queria construir uma família. E a minha mãe preferiu, assim, pela questão dela, porque ela sabe porque ela preferiu isso, ela me contou, eu não quero expor isso aqui, que ela preferia ela criar o meu filho do que um homem jogar na minha cara, né, que dava feijão e arroz pro meu filho, entende? E eu concordei com ela. E até hoje meu filho mora com ela, meu filho mais velho. Hoje é por uma opção dele, mas eu tenho uma relação maravilhosa com meu filho. Meu filho é adolescente, tem 14 anos, é o amor da minha vida, minha paixão. Meu filho cada dia mais tá lindo. É a minha cópia, vocês estão me vendo assim, vocês veem ele, é eu no masculino. Então, pois bem, voltando cá pro meu relacionamento, eu engravidei com 4 meses. E depois que eu engravidei, teve um dia específico que a gente discutiu e ele queria que eu fosse embora da casa dele, porque tinha muito isso, de discutir, vai embora pra sua casa, vai embora pra casa dos seus pais. E nesse dia eu resolvi falar com ele, me humilhando. Gente, que horror. Quando eu lembro disso, é terrível. Eu falei assim, deixa eu ficar aqui até a criança nascer, porque eu já tenho um filho, eu vou voltar pra casa da minha mãe grávida, pra passar tudo de novo, tipo, gravidez de novo, né? Ia ser um peso, um fardo pros meus pais, né? No meu pensamento. Eu pensei. E aí ele falou assim, quando a criança nascer, a gente faz um teste de DNA. E aquilo destruiu comigo, porque eu não saía sem ele. Eu não fazia absolutamente mais nada sem ele, porque ele me vigiava, porque ele me controlava tudo, sabe? Então, como que eu ia engravidar de outra pessoa? E eu fiquei assim, desnorteada com aquilo, fui até a casa da minha mãe, falei o que tinha acontecido, a minha mãe foi comigo pra me arrumar todas as coisas e eu não ia ficar mais lá. E aí ele começou aquela discussão com a minha mãe, dizer que minha mãe que não queria que a gente ficasse junto, e não sei o que. Minha mãe falou, não, você tá desrespeitando minha filha não é nenhuma vagabunda e tal e tal. E aí eu deixei as coisas lá, já era tarde, e fui pra casa da minha mãe, dormi lá, e no outro dia eu fui buscar minhas coisas. Ele tinha quebrado o celular dele com raiva e tal. E ali tava todas as red flags e eu não quis enxergar. Ali era pra me ter se separado dele. Porque o problema não é meu filho, né? O meu segundo filho que eu tive, o amor da minha vida também, meu caçulinha. Não é o problema, eu já tava grávida. Eu poderia muito bem ter tido o apoio do meu pai e da minha mãe, até porque eu tive. Meus pais falaram, pode vir pra casa. Meus pais sempre amou, tanto eu quanto minha irmã. Então, assim, eu fui buscar minhas coisas, chegou lá, meu filho, né, o mais novo, o mais velho, tinha na época 2 anos e 6 meses, mais ou menos, não, 2 anos e 8 meses já. E aí, como ele era uma criança, assim, pequena e tal, inocente, ele viu nossas alianças, né, e ele pegou as nossas alianças e ficou colocando no meu dedo a minha e colocou na dele a aliança dele, né, e mandou a gente se beijar. E assim,
Tipo assim, a gente sentou, conversou, ele pediu perdão, desculpa, que tinha falado aquilo de cabeça quente e tudo mais, que aquilo não ia acontecer, que ele sabia que a criança que eu tava esperando na vida dele sim e tal. E que ele tava muito feliz que ele ia ser pai. Aí, nesse meio tempo, ele alugou uma casa que a gente passou a morar, que a gente morou durante praticamente 4 anos e pouco nessa casa. Onde ele montou um negócio que ele tinha, não vou falar aquilo que ele trabalha, que não vem ao caso, para não dar também até muito informações quem é a pessoa. E ele montou o negócio dele que ele tinha, né? Que ele tem até hoje, na verdade, né? Pra ficar trabalhando dentro de casa. E a minha mãe falou assim uma coisa comigo: ele tá trabalhando dentro de casa que é pra te vigiar, que é pra te controlar, que é pra te manter ali na rédea, sabe? Não é porque é o único lugar que tem pra ele trabalhar, porque ele quer te controlar. E de fato era isso mesmo. Que até pra mim ir na casa da minha mãe, ele controlava. Vai, não demora. Já lavou a louça? Antes de ir na sua mãe, lava a louça. Limpa a cozinha. Entendeu? Antes de sair aqui pra poder ir na casa da sua mãe, você tem que fazer as coisas de casa. Porque você é dona de casa, agora você é casada. E mulher casada tem que fazer as coisas, isso aqui, sabe? E ele impulsionava aquilo de uma forma como fosse uma lavagem cerebral. E eu tapada, porque era isso que eu era. Eu não passo pano pra mim. Eu era tonta, gente. Tonta. E também tinha outro fator. Eu queria muito ser casada. Eu queria muito ser esposa de alguém. Eu queria muito ser a mulher de alguém. Eu queria muito ser vista por... eu sou casada com fulano de tal. Sabe? Eu tinha isso. Eu queria ter o sobrenome da pessoa. E de fato eu nunca casei, tá? Eu sempre fui uma mulher solteira. Eu morei junto, pra vocês terem noção. A gente vê dentro da sociedade que quem mora junto é casado, né? Mas pra você entender, eu nunca fui casada civilmente. Então, ele falava isso, eu ia pra casa da minha mãe, às vezes eu demorava, ele aparecia lá de moto. Bora, tá na hora de ir pra casa, não sei o que, tá, tem que cuidar das coisas. E aí eu ia, e já grávida, com aquela a barriga crescendo e tal. E ele me tratava muito mal. Ele me tratava como uma empregada, ele me tratava como uma subordinada. Ele falava que eu tinha que cuidar do filho dele, que eu tinha que ensinar atividade, sabe? Mas quando era pra, por exemplo, reclamar o filho dele de alguma coisa, ou quando ele falava alguma coisa mal da mãe do filho dele, que eu me intrometi e falava, não fala isso da mãe do menino, ele vai ficar muito mal, não sei o que. Não se intrometa porque você não é mãe dele. Então, quando eu era boa para servir, para lavar a roupa da criança, para fazer a comida, para ensinar atividade, mas para corrigir ou para defender a criança, eu não era boa. E assim foi indo. O relacionamento, de fato, assim, ele nunca tinha me agredido fisicamente, até a gente começou a namorar em 2014. Em 2014 a gente foi morar junto. Foi basicamente 2016 para 17, acho que foi em 2017 que veio a primeira agressão física. Porque já existia a agressão psicológica, já existia a agressão patrimonial, né? Já existia a tortura psicológica do que você tinha que fazer, de não deixar eu trabalhar. E aí vem um parênteses, né? Que as pessoas falam assim, como assim não deixava você trabalhar? Que ele ainda depois alegou isso. E que dia foi que eu te amarrei com uma corda? Que dia foi que eu coloquei corrente em você e não deixei você sair? Mas não era assim. Era um terror psicológico de que você é dona de casa. E como eu era tapada, eu aceitava aquilo. Porque se eu não fosse tapada, eu ia debater com ele. E quem disse que você vai me dar ordem? Só que eu não tinha essa audácia de falar as coisas, até porque eu queria estar casada, sabe? E eu era apaixonada por ele. De 4. E aí foi se criando uma dependência emocional. Eu tratava ele de meu príncipe. Eu levava comida pra ele na mão, assim, prato feito já, café da manhã também. Já levava lá onde ele trabalhava, né? Que era em casa mesmo. Fazia tudo. Muitas das vezes eu ia almoçar e eu falava assim com ele, você quer comer? Comida tá pronta? Não quero não. E aí eu sentava pra comer. E aí ele, sua comida tá tão bonita, o cheiro tá tão bom, agora eu quero comer. Põe lá minha comida, só porque eu tava comendo. E detalhe que ele sabia que quando eu colocava minha comida, que eu tinha que parar pra colocar a comida dele, eu perdia fome. Ele fazia de propósito. E eu não me ligava, eu falava, poxa, tipo assim, vai lá e põe a sua, porque agora eu tô sentada comendo. E você falou que não queria. Não, eu ficava lá. Até o dia que eu acordei, né? Porque teve uma hora que eu tive que acordar. E aí eu comecei a fazer isso. Não vou levantar, você vai lá e põe sua comida que agora eu tô comendo. Eu perguntei a você antes, você disse que não queria. Que não sei o que, você tem que me servir, papapá, cachorro. Não vou. Eu vou até te servir. Se você quiser, espera. Eu vou terminar de comer. Não, eu quero comer agora. Não vou colocar. E aí o casamento começou a meio que desandar, né? Mas aí não foi nesse período, não. Quando eu comecei a acordar, já tinha 6 anos já junto.
Nesse meio tempo aí veio a primeira agressão, por conta de um ciúme doentio dele, que ele tinha de um amigo meu, que um dia eu fui apaixonada por esse amigo, mas esse amigo não nutriu o mesmo sentimento por mim. Esse amigo foi embora para São Paulo, ele morava em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e a gente lá na Bahia. E eu tinha mandado uma mensagem para esse amigo meu, perguntando: meu amigo, como vai? Tudo bem? Saudades. E depois de uma semana, esse amigo meu me respondeu: oi, vou bem, você, saudades também. Somente isso e nada de conteúdo sexual, não tinha. Ah, mas por que você procurou esse amigo? Porque na época, esse meu esposo, meu marido, estava me traindo e eu estava mal. Eu queria um conselho de um homem. E como esse amigo me considerava uma irmã, eu sabia que ele ia me dar um conselho legal, maneiro. Não foi nada de contexto sexual, porque eu também não era mais apaixonada por ele. Na verdade, eu era apaixonada pelo pai do meu filho, né? Esse meu ex-marido, que ainda tinha dependência emocional, que é outra coisa além da paixonite, né? Você fica cega, você realmente não vê o que está ali na sua frente. E ele viu, quebrou meu celular todo, me agrediu, deu tapa na minha cara. Tipo assim, ele me empurrava dentro do banheiro, batia minha cabeça na parede assim, tá. E ele me batia de forma que não desse pra, tipo assim, ver. O tapa que ele deu na minha cara deixou um lapão assim, tipo uma unha assim, sabe? Um lapão de unha que eu tive que passar maquiagem. E às vezes a gente vê que as mulheres, elas fazem isso, né? Até para proteger o agressor, elas passam maquiagem para não... As pessoas não veem também porque sentem vergonha, entendeu? Que as pessoas falam assim, você tá com ele porque você gosta de apanhar. E esquece que tem uma dependência envolvida ali. E depois eu vou explicar de uma forma analógica para vocês entenderem por que a mulher não consegue sair desse tipo de relacionamento, tá? E aí ela precisa realmente fazer terapia, ela precisa pegar com Deus, ela precisa ter uma rede de apoio para ela sair. Nesse dia, ele me bateu muito dentro do banheiro. E eu lembro que eu consegui entrar no banheiro antes dele me bater dentro do banheiro, que eu já tinha me batido, né? Tinha quebrado meu celular. E eu entrei dentro do banheiro. Meu filho tinha 1 ano e pouco na época, viu toda a agressão. Eu corri pro banheiro, tranquei, mas ele empurrou, foi dando um chute até ele conseguir abrir. Ele tava fora de si. Depois ele tinha uma espingarda. Ele pegou essa espingarda e colocou na minha cabeça. Falou: eu deveria estourar teus miolos todos, sabe? Gente, eu volto pra cena, assim, sabe, do que aconteceu. E eu poderia estar aqui chorando. É como eu falei pra vocês, vai fazer 5 anos que eu me separei dessa pessoa. Então, hoje eu tô sarada, eu já fiz terapia, hoje eu sou estudante de psicologia, então eu consigo controlar minhas emoções. Isso não significa que em algum momento aqui eu não possa chorar, né? Mas, assim, hoje eu conto de uma forma que é pra alertar vocês, mulheres, e falar pra vocês, assim, de uma forma mais aberta. Assim, é um padrão de comportamento, tá? Os agressores, os abusadores, eles chegam sendo maravilhosos pra você. Só que depois eles mostram a verdadeira face deles e eles falam que vão mudar, o que é um ciclo, né? Depois dessa agressão aí que teve, que aí ele colocou a arma na minha cabeça e tal, e eu tentei fugir, não consegui. Só que eu falei, eu não vou fugir e deixar meu filho pra trás, porque eu não sabia o que ele era capaz, né? Vai que ele matasse meu filho pra fazer eu sofrer, como tem muitos pais e padrastos que fazem, né? Então eu não quis deixar meu filho pra trás. Na hora que eu tentei pegar meu filho pra sair correndo, ele me segurou, me jogou no porão de novo e falou: você vai ficar aqui, você vai comer feijão e arroz, o que eu comprar, você vai comer, você não vai ficar com ele, você não vai ficar com ninguém, não sei o que, você é minha. Sabe aquela coisa de... Foi um sentimento que eu senti por ele, assim, de medo, de tudo, que eu não sei explicar. E aí, depois que ele tinha me batido, aquela coisa toda, tava muito mal. Ele tinha pegado a espingarda e tinha ido lá pro quintal. Na Bahia sempre tem quintal nas casas. Ele deu um tiro de espingarda pra cima, assim, sabe? E aí eu tremi na base e ele levou meu filho na época pro quintal junto com ele. Por isso que não teve como eu fugir, porque eu fiquei lá dentro do banheiro, assim, encolhida. E aí eu vi que ele tava com meu filho com medo, né? Tipo, só que ele atirou pra cima. Então, não tinha como atingir meu filho, mas tipo, ele tava meio perto, assim, quase de mim pela janela, né? Eu até tentei ver se meu filho vinha mais pra perto pra eu pegar e sair correndo, só que não teria como eu pegar meu filho, assim, tipo, ia ser bem complicado, porque eu ia pegar meu filho pra tentar sair correndo e ele ia conseguir me pegar bem na porta. E tinha o filho dele também, né, que eu não sabia se iria me ajudar ou não. E, na verdade, o portão tava trancado, porque ele tinha trancado, então, mesmo que eu tentasse fugir, tivesse conseguido pegar meu filho, eu não ia ficar presa. E aí, depois eu tomei banho e tentei dormir, mas não consegui, claro, né? Com medo dele me matar. Ele ficou no computador. Então ele entrou em contato com esse amigo meu
E começou a ameaçar, falar que se ele pisasse os pés no lugar que a gente morava, né, da Bahia, que ele ia matar esse amigo e tal. Foi terrível. E aí, esse meu amigo falou, cara, eu não sei o que está se passando, sabe? Mas Juliana é a pessoa mais, assim, honrada, a mulher mais honrada que eu conheço. Mais fiel, entendeu? É uma menina doce, meiga, respeitadora. Ela não falou nada demais comigo, só perguntou como eu tava, falou que tava com saudade de um amigo, né? Até tá escrito na mensagem: oi, amigo, como vai? Tudo bem, né? Saudades, somente isso, não teve nada demais. E eu respondi pra ela também educadamente, com respeito. Eu sei que vocês são casados e tal. Meu amigo colocou, agora você tá me ameaçando de chegar aí na Bahia e você fazer isso e aquilo comigo, né? Então, assim, eu não tenho nada com ela não tem nada comigo, não tá tendo nada demais. Acho que você tá pirando, né? Tem que rever isso aí, não sei o quê. E eu sei que ele tinha ameaçado esse meu amigo depois que eu fui ver essa mensagem no celular, na época era Facebook, né? Que ele tinha entrado em contato e mandado isso aí para esse meu amigo. E não consegui dormir. Quando eu consegui cochilar. Quando eu acordei, que eu fui tentar ver se eu consegui, que ele não estava em casa, pensei, ele não está em casa. Vou fugir agora, desculpa. Vou fugir agora. Só que ele estava no computador, foi na hora que ele estava mandando essas mensagens para esse amigo meu. E eu voltei pro quarto. Aí, tipo assim, eu fui ver no espelho, né, tava aquela marca. Aí ele foi até mim, assim, tipo, pra falar comigo. Sabe quando o cara vai sentar? Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas sabe quando o cara vai sentar perto de você que você já tá até com medo? Quando eu vi que ele entrou no quarto, aí ele foi chegando perto, tipo, tentando falar comigo. Me desculpa, eu não toque em mim. Tira a mão de mim, não toque em mim. Com medo. Eu tava assustada, porque o que ele tinha feito comigo, eu nunca tinha visto ele daquele jeito comigo, sabe? Ele tava totalmente diferente, com ódio, com raiva. E aí vai ter muitos que pode chegar aqui e dizer assim, ah, cara, mas você tava querendo dar pro seu amigo, com raiva dele foi procurar macho, foi procurar outro homem, claro que o cara ia perder a cabeça. Não, ele tava me traindo. Então ele não aceitou ser traído. E na época, essa pessoa que ele tava me traindo, ela pegou e não quis ficar mais com ele. Arrumou um coroa que começou a sustentar ela, que tinha mais condições. Então ele, assim, ele tava com o ego dele ferido e talvez eu pensei assim, ele tá descontando a raiva por duas, né? Ou por ela, no caso. Tipo, ela trocou ele. Eu não tava ficando com esse meu amigo, não tinha nem possibilidade, que ele tava longe, entendeu? E eu também, de fato, como eu falei pra vocês, eu tinha dependência no meu ex-marido. Então eu não tinha como, porque eu era apaixonada por ele. Aquilo que eu senti por esse meu amigo ficou no passado, né? Ficou lá quando eu tinha meus 15, 16 anos. Aquilo passou e meu amigo me considerava uma irmã. Não tinha possibilidade de ter alguma coisa, né? Não teve quando eu era apaixonada por ele. Imagine se ia ter depois eu estando casada. Então, ele me agrediu porque ele é um agressor. E ele já tinha agredido as duas primeiras ex-mulheres. Deixando bem claro aqui que não foi um fato isolado não, tá? E tudo isso de não deixar trabalhar, de não deixar viver, de querer controlar, de querer comandar a vida da pessoa, de arredar a pessoa. Não, tipo assim, você não precisa de amigo, você não precisa dos seus pais, você não precisa de irmã, de primo. Ele fez com todas, só que aí eu fui descobrindo as coisas depois. Eu só sabia até então que ele era agressor de mulher, que ele bateu na segunda ex-mulher dele. Na primeira até então eu não sabia, até ela mesma me contar, porque eu e ela tinha uma amizade boa até hoje, a gente se fala, a gente conversa e tal. Não com tanta frequência, mas a gente tem contato. E assim, até o momento dela, ela realmente me contar. E ela me contando é diferente de outra pessoa chegar e contar. Porque as pessoas podem inventar tanta coisa, que era o que ele falava, as pessoas não querem ver a gente junto, essas mulheres têm inveja de nós dois juntos, essas tuas amigas ficam falando isso aí, e na hora que tu sair daqui de casa, elas vão querer entrar, vão querer dar em cima de mim. Falava que minhas amigas davam em cima dele, que elas eram falsas comigo, que quando ele tava sozinho, ficava pedindo carona. Era tanta coisa, ele me manipulava de todas as formas. E eu, assim, tonta, fui tonta mesmo, fui tola, fui muito ingênua. E ele tinha esse costume de dizer que era ingênuo, tá? Pois bem, voltando cá para esse dia, e aí ele não dormiu, ficou a noite acordada, e eu também ficava naquela coisa de sono. Aí teve uma hora que eu tava dormindo, assim, cochilando, né? E eu acordei com ele, tipo, acariciando meu rosto, assim, e tal. Eu tomei aquele susto e, tipo, meio que não queria que ele ficasse ali perto de mim. Aí ele, ai, me perdoa, me desculpa, eu perdi a cabeça, mas eu te amo, não posso te perder, que não sei o que, ficar comigo e tal, não sei o que.
E foi indo assim, sabe? E quando foi no outro dia, passado e tal, ele, eu preciso que você me ajude. Vamos ver com sua mãe se ela empresta um dinheiro pra gente pagar a conta de luz, porque vai cortar e tal. E eu tava com a marcona aqui, como é que eu ia? Até a minha mãe. Minha mãe ia ver. Aí eu tive que passar a maquiagem, que é aquela base, né? Muito pó, compacto e tal. Cheguei no trabalho da minha mãe com ele de moto. E minha mãe tomou até um susto, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, mãe, é porque precisando de um dinheiro aqui pra pagar, se ela tem como emprestar a gente e tal. Aí minha mãe emprestou pra pagar essa luz, pra não cortar, porque eu acho que tinha várias contas, então eu tinha que pagar pelo menos umas duas, né? Pra não cortar. E aí, beleza. Aí, beleza, eu segui, aí depois eu falei pra minha mãe que ele tinha quebrado meu celular, e foi minha mãe que tinha me dado o celular, e mostrei pra ela, ela falou, deixa eu te falar uma coisa, filha. Ele pegou meu celular, a gente quebrou assim, pá, no meio, depois parei, foi horrível. Minha mãe falou assim, ele queria fazer isso contigo, tá? E eu não tive coragem de contar pra minha mãe, ele fez comigo. Não necessariamente do jeito que tá no celular, porque senão eu não estaria aqui, né? Estaria no hospital. Mas ele me bateu, eu não tive coragem. Ela falou, ele queria fazer isso contigo. Aí, pra ele não fazer contigo, ele pegou e fez no celular. Mas cuidado, que na próxima vez pode ser em você. Meu pai era neutro, né? E assim, eu vou falar pra vocês. Mulheres que têm pais que agridem as mães, ou padrasto que acaba agredindo a mãe, elas crescem e elas falam assim, eu não vou viver isso. Só que elas falam isso conscientemente. No inconsciente, isso é natural. Isso é o que é natural para elas. Então elas acabam sendo atraídas por esse tipo de homem, que aparentemente é bom, mas é um agressor de mulheres. É um dominador, é um manipulador. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu dizia pra minha mãe, eu não vou, de forma nenhuma, me envolver com um homem que agride mulher, que queira ser autoritário. Eu vou ter as minhas coisas, eu vou ter a minha casa, e se o homem se meter a besta comigo, quem vai sair da casa é ele, não é eu. Eu sempre tive isso de falar, né, pra minha mãe que ela tinha que se posicionar com meu pai. Várias situações, assim, de eu ver meu pai, eu nunca vi de fato ele batendo nela, mas tinha relato dela, né, falando comigo. Mas tinha dele sendo autoritário, dele sendo machão, dele mandando, dele dizendo também que mulher tinha que ficar fazer as coisas dentro de casa, essas coisas, né. E eu falava, não vou aceitar isso, porque mulher não só foi feita pra estar no fogão, no pé da pia, limpando a casa, cuidando de filhos, servindo o marido. Não, eu quero ter igualdade, sabe? E graças a Deus que a gente conseguiu, como mulher, conseguiu conquistar muita coisa. Então eu acabei sendo atraída para aquele tipo de relacionamento. Isso aí foi a primeira agressão que teve, aí foi ficando... Assim, eu não perdoei ele, porque eu perdoei, não perdoei, porque ali já tinha quebrado uma coisa, né? Ele tinha prometido pra mim que nunca ia tocar a mão em mim, que tinha agredido a segunda ex-mulher, até então eu não sabia da primeira, porque aconteceu algumas coisas que ela provocou ele e tal, e ela que veio pra cima, meio que ele se defendeu, ele tinha dado a justificativa assim, entendeu? E por isso que não deu certo, eles dois juntos e tal, mas que ele não era agressor não, que foi um caso, sabe quando a mulher bate e o cara perde a cabeça, foi isso. Mas isso também não justifica, mesmo que a mulher bata no homem, ele sabendo que ele é mais forte do que ele tem que fazer é se separar dela, se sair, entendeu? Não é ir lá e bater nela, não. E aí vai ter gente que vai discordar, não, se uma mulher bate, ela tem que apanhar também, não sei o que e tal, mas eu já discordo, porque o homem muitas vezes ele perde a mão. E ele tem uma questão também que ele tem uma força muito maior do que a da mulher, né? E dependendo da raiva que o cara tiver, ele pode fazer um estrago, acaba matando, ele não vai ter o controle, né? Mas assim, depois disso aí, depois dessa briga, teve uma segunda, porque eu tava sem celular. E ele quebrou justamente para que eu não tivesse contato nem com minha mãe, nem com esse meu amigo, nada. E aí... Eu fui pra casa da minha mãe um dia, tava lá com o celular da minha mãe, e o filho dele foi atrás de mim. E quando eu cheguei em casa, o filho dele tinha chegado, o filho dele foi me vigiar. Eu cheguei em casa e ele já foi, tipo, meio que brigando comigo, me empurrando, assim. Você foi pra casa da sua mãe, né? Não adiantou quebrar seu celular. Você tava lá com o seu celular, o celular da sua mãe falando com ele. Eu falando com ele o quê e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que ele me deu um empurrão. E eu peguei, dei um tapa nas costas dele. Ele foi, deu um tapa nas minhas costas também. Sabe? Só que aí nesse dia, no primeiro dia que ele me bateu, eu não reagi. Eu não reagi no sentido de, tipo, me defender.
Tava com medo. Só que nesse dia, nesse segundo dia que ele me empurrou, eu dei um tapão nas costas dele. Ele foi e me deu um tapão nas costas. Aí eu falei, de novo isso, eu não vou aceitar você fazer isso comigo e tal, né? Se você me bater, você vai receber e tal. Aí eu fui meio que pra cima dele, assim, aí ficou nesse embate. Então, teve outras vezes, outras agressões. Acho que a gente ficou 7 anos juntos, né? A gente ficou 7 anos juntos. E desses 7 anos juntos, a agressão física mesmo foram 5 vezes, né? Foram 5 vezes. Ah, você contou. É, porque assim, eu não vivia sendo agredida, né? Era mais a questão da manipulação, vamos dizer, psicológica e a patrimonial. Querer comandar ali a questão financeira, querer controlar os meus gastos, sabe? Já chegou o tempo, tipo assim, de eu pegar a roupa dele que eu comprei, que eu dei de presente com raiva e rasgar, pegar a tesoura e rasgar. E ele pegar as minhas roupas que ele nunca comprou, que eu amava a minha roupa, que era um vestido da minha formatura, e rasgar também, e outras roupas. Rasgou, sabe? E aí ele sentou e chorou nesse dia, porque eu tinha rasgado essas roupas dele, porque ele amava essas roupas, ele gostava muito dessas roupas. E ele falou assim, poxa, você fez igual minha mãe fez um dia, sabe? E aí eu vi assim, que ele ali tinha uma criança chorando, sabe? Que eu tinha rasgado a roupa dele, que a mãe dele também tinha, e aquilo ali me sensibilizava. E ele sabia, aquilo tudo era manipulação, ele sabia como me sensibilizar. E agora eu vou voltar aqui vou explicar pra vocês no próximo vídeo. Esse vídeo já tá aqui em 31 minutos. No próximo vídeo eu vou explicar a vocês como foi que deu a última briga e por que eu resolvi aí de fato me separar dele, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando da minha história que eu tô contando pra vocês, essa história de superação, deixe o joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo.